Bem lembrado, né, Molica? Muito bom dia para você, bom dia também, Alexandre Borges. Foi uma região, né, muito ruim para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, um estado que a gente mostrou aqui no mapa, uma região quase toda vermelha, né, Alexandre? E Bolsonaro, depois disso, depois do resultado em primeiro turno, tem aquela declaração infeliz, né? Vale a pena esse esforço agora de percorrer os estados tentando reduzir um pouquinho a diferença para o ex-presidente Lula? Vale sim, Stephanie. Bom dia para você, Rafael. Parabéns pelo Botafogo. Ontem venceu São Paulo, Molica. Obrigado. Belo resultado, parabéns. E vale a pena sim. Vale a pena porque você teve no Nordeste não só... Porque um desempenho ruim, né? Lula, ele já era esperado que ele fosse muito bem votado no Nordeste. E numa região que normalmente não conta como Nordeste, que é o norte de Minas, mas o norte de Minas vota muito como Nordeste também. Para quem tem idade de lembrar, vocês não têm, mas a Sudene, que era a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, pegava inclusive o norte de Minas. Era o Nordeste todo, mas o norte de Minas também era da Sudene. Aliás, o que beneficiou alguns empresários da cidade de Montes Claros, que é a maior cidade ali do norte de Minas, como, por exemplo, José Alencar, que veio a ser vice de Lula nos seus 2 mandatos. Agora, por que Bolsonaro tem que investir? Porque os seus homens mais importantes do Centrão, né, Arthur Lira em Alagoas e Ciro Nogueira em Piauí, não entregaram o que prometeram. Bolsonaro no Piauí, de Ciro Nogueira e de Cássio Nunes Marques, que é a indicação do Ciro Nogueira no Supremo Tribunal Federal, outro piauiense, Lula venceu em todos os municípios, se não me engano são mais de 200 e tantos municípios do Piauí, Lula venceu em todos. O estado onde Lula teve a maior votação proporcional, 75% dos votos, Piauí. Bolsonaro teve 19,9%, não chegou a 20% dos votos. Então, pode-se dizer que o Piauí é o estado mais lulista do Brasil em termos proporcionais. E é o estado de Ciro Nogueira, o homem mais importante do Brasil hoje, na administração, não só da Casa Civil, das atribuições normais da Casa Civil, mas também algo que todo mundo especula e sabe em relação à economia. Quando tem qualquer embate onde Ciro Nogueira e Paulo Guedes entram, Ciro Nogueira vence. E ele não entregou um único município para Bolsonaro no Piauí. Em Alagoas de Arthur Lira, Lula também venceu bem, com 56% dos votos, ganhou em praticamente, se não me engano, só não ganhou em 5 municípios, então ganhou praticamente Alagoas inteiro. Então Arthur Lira também, o todo-poderoso, o chefão do Congresso Nacional, ele também não entregou Alagoas como poderia. Então, se pelo menos Alagoas e Piauí conseguirem virar votos, isso pode ajudar muito Bolsonaro, assim como o norte de Minas com Romeu Zema, porque Bolsonaro venceu Rio de Janeiro, venceu São Paulo, mas perdeu em Minas Gerais, que é esse estado icônico, que quem vence em Minas, tradicionalmente, vence no Brasil. E o voto no norte de Minas é um voto muito importante, que Romeu Zema conquistou. Esse é um ponto interessante. Tinha o tal do Luzema. As pessoas votavam no Zema para governador e votavam em Lula para presidente. E o resultado foi Zema reeleito no primeiro turno, mas no estado de Minas, Lula superou Bolsonaro. Então, Romeu Zema também tem um trabalho importante. A gente só está falando disso porque mesmo o assunto sendo Nordeste, o norte de Minas vota muito como Nordeste. A Bahia também é um estado estratégico, um colégio eleitoral enorme e é um estado também onde o PT tem votações muito expressivas. A CM Neto, que poderia entregar votos para Bolsonaro, também não conseguiu, ele não está conseguindo entregar voto nem para ele. Ele praticamente perdeu a eleição no primeiro turno, porque o Jerônimo, que é o seu adversário, teve 49,3% dos votos, ficou a 0,7% de já liquidar a fatura no primeiro turno. Então, Bolsonaro tem um desafio muito grande no Nordeste e exatamente por ele ter esse desafio que ele tem que ir para lá, tem que lutar. Tem que falar, por exemplo, das obras que estão sendo feitas no Rio São Francisco, que talvez sejam os maiores escândalos que um dia
esse país pode ter lá com a Codevasp, que é um escândalo atrás do outro, mas que ainda não tem chamado muita atenção. Quem sabe, se a gente tiver daqui para frente investigações independentes, pode ser que os escândalos da Codevasp tomem o país de assalto. Mas, por enquanto, como ainda está um pouco abaixo do radar de todo mundo, dá para bater no peito e dizer que está fazendo obra sem ter que pagar o preço político dos escândalos.